Isa, estamos aqui de novo, né, fazendo agora a nossa trajetória aqui na evolução, no planeta Terra, o tipo de o dia que a gente nasceu, o que nós estamos trazendo na nossa alma, né? E chegamos aqui ao último grupo, né? Esse grupo, ele fala das pessoas que nasceram entre os dias 25 a 26 ao dia 31 até o final do mês, que são os despertadores de horizontes, né? Um grupo bastante interessante, que é uma alma desperta, né? Silvana, mas eu conheço uma pessoa lá que não tem nada disso, mas ela é uma alma desperta, ela só não acordou para essa realidade ainda e está sofrendo à toa, né? É aquilo que eu falo. Por que eu falo que você precisa buscar conhecimento, né? Para você trazer o seu autoconhecimento aquilo que você já viveu. E as pessoas que nasceram entre o dia 26 a 31 são almas despertas, são livres, elas entenderam o processo reencarnatório. Você está esquecido para alguns ou para outros não. Tem muitos que estão buscando aqui no conhecimento, né, despertando, instigando, né, a própria mente inconsciente aí para estar trazendo esse conhecimento e fazer a vida evoluir ainda mais, ascensionar, né? A maioria dessas pessoas aí, a pessoa quando ela está nessa encarnação e ela lembra realmente onde ela parou, onde a alma parou, por isso que eu falo, a coisa mais importante que tem é você saber onde a sua alma está parada, né? É você fazer aí o backup aí no seu hardware, né, que é a alma, a sua mente inconsciente, para você descobrir até onde vai o seu grau de evolução, para você buscar mais conhecimento e ascensionar, entender o processo, que a maioria está sendo ludibriada aí pelas massas, né, pelo sistema, pela matrix, né, que eu sempre falo, né? Então, essas pessoas, elas entenderam o caminho da própria alma, né, elas se conectaram com a alma, elas viveram com a alma, né? Alguns ainda não, por isso que a maioria desse grupo aqui, eles estão vindo aqui para mostrar a possibilidade. Pode ver, a maioria das pessoas que nasceram nesse dia, elas estão aí desenvolvendo capacidade, possibilidade, elas estão trazendo condição de ensinar para outras pessoas, de mostrar, são pessoas fortes, são pessoas que acreditam no místico, que desenvolvem, né, discute religião, discute política, discute tudo, né? E se ela está atenta a tudo, cara, ela fala, poxa, mas de onde eu estou tirando tudo isso? Né? Ela vai ver que ela está tudo dentro dela e não percebeu lá nos registros acásticos, né? Então, a reencarnar aqui agora, entender onde está, é por isso que eu falo. Você nasceu do dia 1º ao dia tal, do fogo espiritual. Se você pega aquele ponto onde você parou e dá continuidade, né, com conhecimento, com sabedoria, você passa todos os outros estágios, aprende tudo sobre a vida, você é uma alma desperta, né? E esse pessoal aí, né, eles são todos, né, pessoas que têm possibilidades muito grandes, né, de ter a facilidade de se encontrar e direcionar a própria vida. Acontece que quando, né, algumas dessas pessoas se perderam na escolha, eu sempre falo, a gente não perde lá no começo lá da religião, a gente perde na escolha, porque aqui a gente começa a usar o livre-arbítrio, a religião fala que tem o livre-arbítrio, a gente começa a acreditar em coisas que não tem nada a ver, a gente faz a escolha errada, a gente escolhe a ilusão, e tudo aquilo que nós sabemos fica lá, guardado lá dentro de nós, e a pessoa não usa aquilo, né? Infelizmente, né, reencarnaram em famílias que não orientaram, porque a família também não tinha consciência, então segue princípios errôneos da família, crenças limitantes, né? E não se desenvolveu, não desenvolveu a capacidade e a potencialidade, não desenvolveu a terceira visão. A terceira visão é para isso, é para você entender onde você parou, a evolução e dar continuidade, né? Agora, infelizmente, quando a gente reencarna, a gente passa pelo véu do esquecimento, né? E você passa o véu do esquecimento, você esquece tudo que aconteceu lá atrás. E é você que precisa buscar conhecimento para você estar aí, né? Trazendo o autoconhecimento. Você está mandando para
da sua mente inconsciente um conhecimento e ela vai trazendo para você tudo que você já sabe daqui. Prestem atenção, tem coisas que você fala, poxa vida, mas eu já vi isso em algum lugar. Eu já estive nesse lugar há algum tempo. É tudo coisa que está guardada dentro da gente, né? E isso é possível que nós façamos essas coisas aqui, porque tudo está guardado nos nossos registros de alma, que os hindus chamam de registro acásticos, né? Aquele ponto bindu, aquele pontinho que tem aquela energia onde tem tudo ali, né? E diz os entendidos aí, quando a gente está para desencarnar, para perder a alma, para a alma separar do corpo, a pessoa lembra de tudo isso, vai passando como se fosse um relógio. É tudo que está registrado na alma, né? É o que a gente leva. Então, por isso que eu falo, a coisa mais importante que você precisa desenvolver aqui é conhecimento, porque você vai levar. Você não vai levar casa, não vai levar o carro, não vai levar o dinheiro, não vai levar nada. Você vai levar conhecimento que você adquiriu e ninguém tira de você. É seu. Entendeu? É por isso que nós temos que, a maioria não dá importância para isso, tá? Então, nós primeiro adquirimos a consciência de que temos um corpo físico que obrigará a alma por tempo determinado, que devemos buscar força em nós para despertar o Criador que já temos em nós, para conectar-se com a nossa alma. Enquanto encarnados, a nossa atenção ela foca apenas no corpo físico e nós esquecemos do corpo-alma. Mas para entender os nossos reais propósitos, nós precisamos estabelecer conexão com o nosso interior. E para isso devemos buscar conhecimento, ouvir a intuição, prestar atenção aos insights, nos sonhos, formular ideias, né, e criá-las para atender aos nossos propósitos individuais. A evolução é individual. Religião nenhuma faz com que a pessoa evolua se ela não quiser. É a pessoa que precisa buscar a sua evolução. Né? Um espírito, mesmo que ele seja um mentor, ele não consegue fazer com que aquele espírito evolua se ele não quiser. Porque tem pessoas aí que o mentor está ali do ladinho, a pessoa não percebe. Entendeu? Tem pessoas que a espiritualidade está o tempo todo atenta e ela ainda não percebeu. Né? Então, os despertadores do horizonte, eles são pessoas que reconhecem os gatilhos internos. Elas reconhecem. E as crises transformadoras, né? Ouve a intuição profunda, tem intuição profunda, né? Expande a percepção além da matéria. Infelizmente, né, algumas das pessoas estão usando isso para o benefício de outras pessoas. É aí que está o problema mais sério ainda. Essas pessoas atuam como forças que puxam o ser para além dos limites do ego. Então, são orientadores, né, são pessoas visionárias, são pessoas que ouvem insights, são pessoas que têm o poder. E, às vezes, ela não vive para ela fica numa situação retrógrada. Entendeu? Quais são os sinais de dinâmica para as pessoas? São as velhas rotinas e valores materiais. Deixam-se satisfazer, buscam por respostas mais amplas, né? Uma memória ancestral, tem a sensação de lembrar um saber antigo que estava oculto. Pode ver, tem pessoas que lembram coisas lá que ela nem sabe de onde que ela trouxe aquilo lá. A maior parte das pessoas que vivem nessa energia dos que nasceram entre o dia 26 e o dia 31. Né? Ela tem uma visão além do véu do esquecimento. O véu do esquecimento não apagou. Né? E se apagou por um determinado ponto, a alma é tão forte, né, que ela traz à tona aquilo que a pessoa necessita. Né? Tem capacidade de olhar para o mundo com empatia, né, e amor incondicional, enxergando a unidade de todas as coisas. Né? Então, eles veem a unidade das coisas. São pessoas evoluídas mesmo. Se a pessoa, mas eu conheço por outra não evoluída, porque ela não teve aí o incentivo da família, ela se acomodou, ela está vivendo a ilusão, entendeu? Está acreditando em crenças assim, como existem outros grupos também que estão estacionados. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa ferramenta de evolução para que seja colocada em prática. Né? Então, como vivenciar esse processo? No silêncio e na escuta. Né? É no silêncio e na escuta que você, na meditação,
som sutil da própria essência, né? Identidades, é natural no caminho evolutivo. Entendeu? É natural. Para eles é natural saber que tem a conexão espiritual. Eles não ficam apavorados, não, com a ideia de que tem uma alma. Entendeu? E eles prestam serviço e amor. Né? Eles estão aqui para traduzir a expansão da consciência em ações práticas de bem e acolhimento ao próximo. Tá? Então, são pessoas ali com a consciência, né, da dor alheia. Né? Ela não se envolve, mas ela entende. Né? A dor alheia, ela não se mete lá a dar palpite para ninguém, porque ela sabe, né, como é que vivenciar isso. Então, são pessoas orientadoras, são pessoas com capacidade de leituras intuitivas, entendeu? São pessoas com dons que curam na realidade, né? Porque ela já teve uma conexão com a espiritualidade e acaba adquirindo o poder para fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, é necessário, não é à toa que colocaram lá, né? Que fizeram essa divisão entre as pessoas, lógico que foi feito em cima de pesquisa, né? Pega-se grupos de pessoas, e é interessante porque entre os meus clientes mesmo, as pessoas que eu atendo em particular, eu tenho observado, né, que tem uma característica muito grande que bate perfeitamente aqui o dia que eles nasceram. As pessoas aqui, pessoa na Europa, pessoa em outro lugar, nasceu no mesmo dia, no mesmo processo aqui, né? E são pessoas com as mesmas características, os mesmos sofrimentos, né? Religiões diferentes, a mesma coisa. Então, é necessário que haja um equilíbrio para que a gente consiga, né, alcançar o nosso grau evolutivo enquanto encarnado no planeta Terra, para não perder a existência, para não se perder aqui na roda de samsara, ok? Interessante que vocês vejam esses vídeos, aquele que tem interesse mesmo de despertar, né, para fazer as coisas acontecer na vida, pelo menos, né? É interessante isso, que a pessoa busque as ferramentas necessárias, as ferramentas essenciais para ela poder. O meu papel aqui é trazer isso para vocês. Né? É trazer essas ferramentas. Eu sou do dia 29 de novembro, de setembro, né? E não é à toa que eu estou aqui, né? Fazendo, aqui, cumprindo a minha missão de recordar para vocês da possibilidade e capacidade que todos têm para escrever, para reescrever a própria vida numa história mais saudável, mais confiante, né? Menos dor, menos sofrimento, entendeu? Com mais prosperidade, com mais sinceridade, com mais lealdade para com a sua própria alma. É por isso que eu estou aqui fazendo isso. Essa é a minha missão. Cada um tem a sua missão e precisa descobrir se realmente. Então, eu deixo uma pergunta para vocês, né? Independente do dia que vocês nasceram, vocês estão cumprindo a missão. Aqui eu fiz 6 vídeos a respeito dessa matéria aí. Então, busca lá, veja, você está cumprindo com o seu papel de encarnado aqui no plano Terra? Está fazendo valer o propósito ou está se empurrando a vida com a barriga, deixando a coisa acontecer? Né? Faça uma meditação e veja aí, analise a sua vida e veja se realmente está acontecendo algo que você está comprometido com a sua própria alma para fazer a sua vida dar certo. Muito obrigada aí pela sua participação, pela sua conivência aqui comigo, né, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, você que está repondo os vídeos, né, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Tem pessoas desenvolvendo projetos em cima disso. Isso é maravilhoso, tá? Muito obrigada mesmo, gratidão mesmo, né? Eu agradeço em nome dos mentores que eu sigo, da Estrela de Olhos, Estrela de Atitudes, né? E estamos aí desenvolvendo o nosso trabalho para auxiliar a humanidade, para que as pessoas deixem, ao menos, diminuam o sofrimento que elas estão vivenciando e que elas estejam atentas às suas capacidades e potencialidades. Ok? Namastê.